hoje é a epístola de Filemon e nós vamos acompanhar o texto aí de Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo, portanto vamos lê-lo totalmente. Filemon, capítulo de número 1, até de 1 a 25. Eu peço sua atenção. Pedir por gentileza o pessoal do som para colocar o receptor nessa parte superiorzinha desse microfone, para poder pegar aí o sinal direitinho, tá? O receptorzinho que fica do lado. Filemon, capítulo de número 1, de 1 a 25. Quando você encontrar, fique de pé para lermos esse texto alternadamente. Filemon 1, de 1 a 25. Vamos ler alternadamente. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao armado Filemon, também nosso colaborador. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegrar que também tu me deves até a ti mesmo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Podeis sentar, queridos. Carta simples, objetiva, mas profundamente prática para a vida da igreja. E hoje nosso estudo, então, é na carta de Paulo a Filemon.
uma carta importante e que vai completar hoje, para quem veio participar conosco, essa sessão do Novo Testamento, que são as epístolas de Paulo. Ele que foi responsável, como temos acompanhado aí, por isso demorou um pouquinho mais do que de repente você pensasse, essa sequência. Em alguns estudos nós tivemos que falar de 3 cartas, de 2, não é? Como foi nas últimas 2 quartas-feiras, inclusive. Eu falei, vamos fazer online, então vamos aproveitar que o cara vai assistir no sofá e pode assistir 3 cartas aí tranquilamente. Pô, aí dá um pause, eu até falava isso, né? Quem assistiu viu. Agora vamos dar uma pausa, você pode ir no banheiro, você pode beber uma água, tomar um açaí, alguma coisa nesse sentido aí. Mas, meus irmãos, não tem nada que substitua a beleza de nós estarmos aqui, frente a frente, estudando a palavra de Deus. É tão gostoso, é tão maravilhoso, e era assim que os primeiros cristãos faziam. Por isso, são coisas antigas, mas ainda bastante proveitosas para o nosso crescimento. E hoje nós vamos encerrar. Semana que vem nós já vamos começar as epístolas gerais, caminhando já para a conclusão desse nosso estudo panorâmico. E eu quero já deixar o gostinho para você, antes de na nossa conclusão do culto de hoje, que aí já vocês vão estar cansados e tal, mas deixar o gostinho para você que frequenta os estudos de quarta-feira, que convide pessoas para participar, porque ano que vem nós já estamos com todo o material pronto, graças a Deus, e nós vamos falar sobre o criacionismo. Você tem dúvidas sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a criação, sobre a origem de todas as coisas? Venha participar, nós vamos passar 12 meses estudando como tudo começou. É o grande tema, será o grande tema do nosso estudo bíblico de 2025. Ore por isso, estude, pesquise a esse respeito. E eu quero dizer para vocês que esse estudo será baseado no um livro do já falecido, recentemente, Dr. Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. E nós compramos 2 exemplares desse livro. Um deles é para o uso do pastor para confeccionar os estudos. O outro exemplar desse livro está embalado do jeito que chegou da editora, que será sorteado. Aliás, será sorteado, não será dado ao irmão que tiver mais frequência nos estudos de quarta-feira, no final do ano que vem. Então, você quer levar esse livro para sua casa com uma camisa personalizada sobre o criacionismo, você vai então se comprometer na sua agenda a participar de todos os estudos ano que vem. Amém, igreja? E hoje nós vamos falar então sobre a carta de Paulo, a epístola pessoal de Paulo a Filemon, o pastor, ou um dos pastores da igreja de Colossos. Seu filho também era alguém que estava ali à frente da igreja em Colossos, o filho de Filemon, aqui mencionado, né? Arquipo, né? Que era companheiro de lutas de Paulo, um dos colaboradores dele, assim como Timóteo, que é quem ajuda Paulo aqui a redigir essa carta. Ele mesmo assim se identifica aí no começo. Nós vamos ver todos esses detalhes, mas eu queria deixar um convite para quem vai nos acompanhar no YouTube depois, assistindo esse vídeo, que venha participar conosco presencialmente aqui na IPA. Vai ser uma alegria te receber. Acesse o nosso site da igreja, ananindeua.ipb.org.br, onde você tem mais informações sobre as doutrinas que cremos e também os ministérios dessa igreja. E também no nosso Instagram você terá acesso a fotos, registros e principalmente a nossa agenda de programações, e que é atualizado diariamente, @IPBAnanindeua. Pois bem, meus irmãos, vamos ler novamente os versos 16 e 17. Mantenha sua Bíblia aberta, é uma página apenas aí da epístola de Paulo a Filemon. E o verso 16 e 17 diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, estes 2 versículos já nos dão uma base muito profunda e muito objetiva sobre o propósito da epístola de Paulo a Filemon, que é um pedido que Paulo faz ao seu amado irmão Filemon, juntamente com a sua família, para que recebessem um escravo fugitivo de Colossos que havia encontrado a Cristo
no contexto das algemas do apóstolo Paulo em Roma. E veja como é que Deus faz as coisas, né? No ambiente de cadeia, no ambiente de prisão, ele foi muito usado por Deus para redigir diversas cartas que abençoaram a igreja no passado e até hoje, e principalmente ali podendo pregar a palavra para a guarda pretoriana, como nós vimos aí no contexto da carta aos Filipenses, que foi pregada não uma nem duas vezes, mas três. Por que três, pastor? O presbítero Santos pregou em Filipenses capítulo 2, né, sobre a supremacia do nome do Senhor. E o nosso irmão seminarista Marcos Steffen pregou em Filipenses 1. Eu assisti a pregação dele lá em Minas Gerais, onde estávamos passando férias com a família. Mas por que três então, pastor? Porque uma quarta-feira antes, qual foi a carta que nós estudamos aqui no Panorama? Filipenses. Olha como é que Deus faz as coisas. Então foi um contexto, uma sequência de Filipenses que nos edificou sobremaneira. Então, aqui no contexto da carta de Filemão, também ele estava preso. E pôde abençoar, pregar, ser usado por Deus. Isso nos mostra, antes de começarmos, que não importa, não é o lugar onde você está. Essa é uma falácia que vão dizer para você ir fora, na sua escola, no seu trabalho. O ambiente influencia o homem. Isso é verdade? Paulo estava lá e continuava sendo uma luz, continuava irradiando a graça do Senhor. Incessantemente, ele estava preso, mas estava feliz, porque ali ele também era um instrumento do Altíssimo Senhor. Então, não se preocupe se você está num ambiente desconfortável, num local que não é muito apropriado para a pregação do Evangelho. Você ali pode ser também um vaso de bênção nas mãos do Senhor. A nossa introdução, meus irmãos, nós destacamos os alvos da nossa lição. Primeiro, saber. Saber o que, meus irmãos? Vamos ler todos juntos? Entender que os cristãos devem colocar a graça de Deus à frente da justiça humana. Aquele escravo fugitivo merecia uma condenação. Alguns dizem que poderia chegar até ser a morte ou açoites. E, no mínimo, ele teria que passar algum tempo privado de alimentação ou de alguns recursos básicos para que fosse ali penalizado pela sua fuga. A maioria dos historiadores vai considerar que possivelmente ele seria preso no seu retorno para Colossos, no caso aqui, Onésimo. Aí sempre que a gente fala sobre isso, antes de mergulharmos na mensagem de Filemão, da carta de Paulo a Filemão, a gente fica pensando, Onésimo? Mas de onde surgiu Onésimo, né? Paulo e Filemão? Não é? Pois é, mas um dos personagens principais aqui é Onésimo, que é um escravo, alguém que saiu fugido. Há indícios aqui, pelo estudo dos exegetas, de que ele teria inclusive roubado a Filemão, e por isso foge. Por quê que há indícios disso? Porque para sobreviver na jornada, naquela estrada até Roma, onde ele foi parar, preso que foi, ele precisaria de recursos para se manter, para comprar alimentos. Então, possivelmente, ele teria até roubado a Filemão. E aí, a graça de Deus surge aqui, sobrepondo todo qualquer senso de justiça humana. É natural que nós, ao olharmos um delinquente, desejemos para ele a pior das penas, para que ele pague pelo seu crime cometido. Isso é a justiça do homem. Mas Deus vai lá, transforma aquela vida, faz de Onésimo, agora antes um escravo fugitivo, um servo do Senhor. E aí, Paulo redige essa carta para pedir com carinho pastoral ao seu amigo, irmão e filho na fé, Filemão, que receba aquele irmão em Cristo, não mais como escravo, mas como caríssimo irmão. Aqui caríssimo, às vezes a gente fica tão acostumado a falar que fica banal a palavra. Mas você já parou para pensar? Alguém que é caríssimo é que é extremamente cara. Uma pessoa que é relevante, que tem um valor alto. Uma pessoa que tem propósitos, que é útil agora para a obra do Senhor, como Paulo fala com respeito a esse escravo. Nosso alvo também é sentir com isso deleite com a graça de Deus em nossa vida, agindo com graça em favor dos outros, como fez Jesus. É todo o mote dessa carta. Paulo está querendo chamar a atenção de Filemão para quem ele era.
para o que Jesus fez por Filemão, por Paulo, e agora por Onésimo, para que ele medisse a recepção daquele escravo com a mesma misericórdia que ele recebeu do Senhor. É uma misericórdia que é compartilhada e que precisa ser vivida e sentida por nós, para que também exercitemos nas nossas relações a mesma graça que um dia nós recebemos do Senhor. E após sabermos dessa graça de Deus que é prevalecente, a graça ou a justiça humana, sentindo esse deleite na graça do Senhor e praticando-a com os nossos pares, nós somos desafiados a agir. Para quê? Vamos ler todos juntos. Perdoar e buscar perdão em situações não resolvidas. Nós precisamos sempre ter essa conduta. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante e que eu vi essa carta aqui gritar no meu coração, né? Já tínhamos nos preparado para ministrar esse estudo de hoje e olha só como é que a palavra de Deus, queridos, quando a gente tem esse hábito de lê-la, de ter frequente meditação na palavra do Senhor, ela se torna para nós uma arma de batalha. Ela prepara os nossos corações para lidar com as circunstâncias. E eu ouvi uma situação de uma pessoa fora aqui da igreja e que em outras circunstâncias de repente fosse mirar assim pelo fato do nosso sangue, da nossa característica humana. E eu, no Senhor, encontrei forças para lidar da melhor forma possível e conquistar aquela pessoa para Cristo. É um irmão na fé de outra igreja e que não soube lidar com uma situação que estava sob a minha autoridade a nível regional aqui, sem andar muitos detalhes. Mas eu tratei da situação da forma como eu não trataria. Porque ali eu vi o Espírito Santo tomando as rédeas da situação. Aí depois a gente fica se analisando, refletindo e vendo assim, Senhor, obrigado, porque foi tu, não fui eu não. Se fosse eu ia resolver de outra forma. E é assim que a gente age muitas vezes. Mas não, o nosso pedido não deve ser assim. Todas as manhãs, Senhor, toma frente. Senhor, toma as decisões por mim. Senhor, coloca a vereda, o caminho, a direção que tu queres para que eu só persiga esse caminho. E ele vai fazendo assim, conforme nós cedemos o espaço para que ele tome todo o controle da nossa vida. E isso envolve perdoar, mesmo quando não está certo. E de perdão, melhor dizendo, quando você pensa que está certo. Buscar a reconciliação a qualquer custo, em situações não resolvidas. Esses são grandes aprendizados dessa carta. Na nossa introdução, meus irmãos, vemos que a epístola de Paulo a Filemão é a mais breve, provavelmente a mais íntima de todas as epístolas do apóstolo Paulo. Parênteses, nós vimos aqui a segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma epístola muito íntima, onde Paulo abre o seu coração. Eu vejo uma outra carta onde Paulo também fala com muitos detalhes, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele entra em detalhes sobre as suas tribulações que nas outras ele não fala. Essa era uma marca de Paulo, né? Aos Gálatas ele fala também de experiências que teve, que ele não fala para mais ninguém. Mas essas três cartas, elas entram em detalhes do homem Paulo, que chamam-nos muita atenção. E aqui Filemão é a maior de todas, porque aqui ele expressa um sentimento de graça que só pode ter alguém que sabe de onde veio e da onde Cristo o tirou. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a trajetória de Paulo, que era um perseguidor da igreja, era alguém inimigo dos cristãos e ansiava a morte para o povo de Deus. E vemos o que Cristo faz com ele naquele caminho de Damasco, tirando ele a visão, clamando pelo seu nome, o fazendo um instrumento escolhido nas suas mãos para os gentios. Não poderia ser outra a visão dele com respeito à regeneração que Cristo proporciona para aqueles que por ele são eleitos. Ele sendo o próprio que viu na sua própria vida. Veja, Paulo não tinha nenhum problema de reconhecer validade, autenticidade na salvação de um escravo que fugiu, que roubou, que infringiu leis.
dever legítimo da salvação. Sabe por quê? Porque ele próprio era um dos piores pecadores, ele assim refere-se a si próprio. E sabia que nada, nem o pior dos assassinos, delinquentes, ladrões, escravos, aqui como no caso de Onésimo, poderia ficar ao largo da graça salvadora, do poder transformador da obra de Cristo. Nessa carta é possível perceber a compaixão, senso de humor. Aqui tem um jogo de sarcasmo de Paulo, quando ele fala sobre as dívidas de Onésimo, né? Ele diz, olha, para não te dizer que tu me deve até a tua vida. Então, na verdade, eu estou pedindo para tu colocar na minha conta o que Onésimo te deve, e esse é outro indício de que ele teria roubado a Filemon. E Paulo está dizendo assim, olha, mesmo assim tu ainda vai ficar me devendo. Pelo relacionamento construído de Paulo com aqueles amados irmãos da igreja de Colossos, e tendo sido o próprio Paulo um plantador daquela igreja, como nós vimos nas semanas que passaram, a semana passada. Então, é possível perceber aqui a compaixão, o senso de humor, a percepção de Paulo, além dos princípios importantíssimos sobre relacionamento e sobre perdão. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Pronto. Pronto. Então, na visão panorâmica desse livro, queridos, nós vemos que esse livro integra o grupo das epístolas paulinas, e esta epístola, nós vemos aqui repetidamente esse detalhe. O primeiro grupo qual é? Epístolas paulinas eclesiásticas, que foram para as igrejas. Epístola de Paulo aos Gálatas, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, Efésios, aos Romanos, aos Coríntios. Epístola de Paulo aos Filipenses. E também haviam as epístolas pastorais de Paulo. Ele registra aqui 3. Epístola de Paulo a Tito e as 2 epístolas de Paulo a Timóteo. E você vê que tem um tom pastoral, uma coisa voltada à liderança, né? Ele fala de requisitos, fala de cuidado do líder e também para quem almeja ser um líder na igreja. Ele aborda esses temas com muita largueza nessas 3 cartas. E há uma carta chamada uma epístola paulina pessoal. É como se fosse de um amigo para o outro. E aqui é essa carta exatamente que nós vamos examinar hoje. A epístola de Paulo a Filemon. Seu autor é Paulo. Ele registra isso no primeiro versículo da carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O primeiro detalhe interessante aqui que a gente vai ver isso mais tarde, mas só para já ficar na sua mente bem fresquinho. Ele está preso aonde, meus irmãos? Em Roma. Então, teoricamente, juridicamente falando, ele era prisioneiro de quem? De Nero, provavelmente, né? De César, o imperador romano. Mas aqui, ele vai para além. Me lembra muito o texto onde Jesus é interrogado por Pôncio Pilatos, e Pilatos, naquele emblemático episódio onde lava suas mãos, ele, antes disso, diz a Jesus, quando ele fica calado sobre as acusações, que ele tinha autoridade, no caso Pilatos, para o condenar e para o absolver. E ele diz assim: nenhuma autoridade tu teria se do Pai não tivesse te sido dada, mas eu recebi poder para dar a minha vida e para reavê-la. Esse é o mandato que eu recebi de meu Pai. E Jesus ali dá uma aula de autoridade para aquele gentio, aquele homem chamado Pilatos. Então, Paulo caminha nessa mesma lógica de entender que nenhuma autoridade é maior que a de Cristo. Então, se ele estava ali em Roma, é porque o propósito de Deus era esse. Ele estava se cumprindo na sua vida para que ele fosse um instrumento de Deus, registrando mais de 60% do Novo Testamento em cadeias também, né? Somadas as outras cartas, né? Vai completar esse percentual. Mas muitas delas foram ali em algemas, onde ele teve tempo. Olha como é que Deus cuidou de todos os detalhes. Às vezes nós estamos vivendo uma prisão, mas Deus está vendo o propósito, a vontade dele se cumprindo, porque nada foge do controle das suas mãos. Paulo ali teve um tempo que ele não tinha. Estava pregando, estava viajando, estava cuidando das igrejas, estava enfrentando as intempéries desses deslocamentos, naufrágios, dificuldades.
picada de serpente, isso aqui. Mas preso ele estava, por incrível que pareça, com tempo disponível para pregar o evangelho. Acho que estavam ali, um exemplo de ser honesto, uma guarda pretoriana, e também para redigir as cartas. E aqui ele usa então essa expressão no capítulo 1, verso 1. Olha só, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não se deixa enganar. Eu sou prisioneiro de César, de Nero. Não, eu sou prisioneiro de Cristo. Foi ele que me colocou aqui, é ele que me tirar se quiser. Se não quiser também, louva seja o seu nome. Então, ele registra essa carta muito pouco tempo antes de vir a falecer. Essa carta é quase contemporânea da segunda carta de Timóteo. Foi registrada provavelmente no ano 65, como vimos lá no estudo panorâmico da segunda carta de Timóteo, que é a última carta cronologicamente registrada por Paulo. Essa aqui está quase. Está no ano 61. Provavelmente diz a história que Paulo foi decapitado no ano 67, 3 anos antes do grande recrudescimento da perseguição dos cristãos e dos judeus, culminando na destruição de Jerusalém, que foi o ano 70. Então, está bem perto aqui desse afunilamento de eventos que foram arredondando a perseguição da igreja. O local da redação da carta de Paulo a Filemon é em Roma. Seu alvo é Filemon, ele dirige a ele, e de um muito pessoal. E o versículo-chave, nós até lemos, é nos versos 16 e 17, contendo essa expressão principal, que é o perdão que Paulo roga a Filemon que exerça para com Onésimo, o escravo que havia fugido. Se você quiser fazer considerações, perguntas, fique à vontade, meu irmão, minha irmã. Então, essa é a expressão-chave, então, nossa epístola a Filemon. Pronto. É um jeitinho que tem um ângulo. Então, olhando para o esboço dessa epístola, nós temos aí 4 sessões. Mas pode não ter só um capítulo, mas ele divide aqui em algumas sessões. Então, você tem a saudação, aí no versículo 1 e 2, e depois ele rende graças ao Senhor pelo trabalho e pela forma como estava se desenvolvendo o ministério da igreja de Colossos. Ele faz isso nos versículos 4 a 7. Depois, ele usa os versos de 8 a 21 para interceder por Onésimo. Intercederá Filemon por esse irmão, agora irmão em Cristo, que voltaria para Colossos para resolver as suas pendências, para fechar esse ciclo ali de fuga, de transgressão da lei, e agora se juntar com aqueles irmãos para servir ao Senhor. Você imagina o testemunho do próximo domingo da igreja de Colossos. Se Filemon recebeu com bom grado essa carta e aplicou o que foi lhe recomendado aqui, essa recepção, ele diz para ele sentar na mesa, para ele ser recebido como um irmão dentro da sua casa, aquele que tinha lhe defraudado, fugido. E é para chamar esse irmão para dar um testemunho lá no culto da igreja de Colossos. Você já imaginou o impacto? A demonstração, e não é aquelas demonstrações forjadas, compradas baratas aí de internet, coisa verdadeira, de transformação de alguém que mudou, de alguém que renasceu, de alguém que nasceu de novo, melhor dizendo. Paulo usa esses versículos para interceder. Olha só, e na conclusão dos versos 23 e 24, Paulo faz promessa a Filemon. Né? E todos esses trechos desse capítulo, dessa carta breve, ele nos fala sobre perdão e aceitação na igreja. Olha só, há alguns teólogos que chamam a epístola de Paulo a Filemon de o Evangelho de Filemon, porque é um proto-evangelho, é um evangelho resumido. Paulo aqui ele funciona, analogicamente, obviamente, meus irmãos, como um tipo de Cristo, uma representação é que Cristo faz por nós, pede para que os nossos pecados sejam lançados na sua conta. Ele nos intercede em nosso favor perante o Pai, para que nós sejamos recebidos na sua casa como filhos, como seus irmãos. Com as honras de quem antes era inútil pelas nossas obras, mas pelas dele somos agora considerados úteis nas suas mãos. Exercendo graça, misericórdia, rogando que a condenação que merecíamos seja de nós afastada, e graça que não merecíamos nos seja outorgada pelo seu perdão. Então, Filemon traz toda essa marca evangélica da restauração da graça. Em uma frase, nós podemos resumir a epístola de Paulo a Filemon da seguinte forma: a epístola a Filemon ensina o valor de perdoar aqueles que defraudam e se arrependem. A gente sempre quer, meus irmãos, merecer o perdão das pessoas, mas dificilmente nós queremos dispensar esse perdão para quem nos fere, para quem nos magoa, para quem nos machuca. E é isso que a carta de Paulo a Filemon nos ensina. Veja, Paulo, e aí um outro destaque dessa carta é este: Paulo está escrevendo uma carta para um líder da igreja de Colossos. Filemon, um dos fundadores da igreja de Colossos, se reunia onde? Na sua casa. Seu filho era pastor da igreja. E ele ali desenvolve um trabalho proveitoso e elogiável. Paulo faz isso aqui do verso 4 até 7. Ele diz no verso 7, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Filemon era alguém que era usado por Deus para reanimar, para encorajar, para levantar o ânimo da igreja de Colossos, dos santos que eles se reuniam na sua casa. Alguém que estava ali, na linha de frente do trabalho do Senhor. Mas que nem por isso era alguém que não podia estar suscetível à justiça própria. E Deus, o Senhor, usa Paulo para escrever essa carta a Filemon, preparando o terreno. E nenhuma carta por acaso. Você acha que se Paulo não tivesse zero preocupação de que Filemon
fosse ter uma reação diversa com Onésimo, ele ia escrever essa carta? Nenhuma carta despropositada. Ele não escreve a carta aos Coríntios de maneira preventiva. É para atacar problemas, para tratar de situações que já estavam ocorrendo naquela igreja. Mas era aqui preventiva. Porque Paulo conhecia Filemon. Paulo trabalhou com Filemon. Espiritualmente gerou Filemon ali nesse contexto de discipulado, de caminhada, de tutoria. Ele sabia do coração de Filemon. Escreveu essa carta para amansar. Todos os mais valorosos servos do Senhor também têm as suas falhas. Eu tenho as minhas. Cada líder, cada pastor, cada professor de EBD, cada diácono, presbítero, presidente de sociedade interna, todos nós temos nossas falhas, os nossos calcanhares de Aquiles. E a gente precisa ter sensibilidade espiritual para, como Filemon aqui precisou ter, para ouvir a admoestação de Paulo, nós também ouvirmos quando formos concitados pelo Espírito Santo de Deus a mudar, a melhorar e a abrir o nosso coração, principalmente aqui para perdoar aqueles que nos defraudam. Então, assim, nós podemos resumir a epístola de Paulo a Filemon. O seu contexto, meus irmãos, é esse. Nós, de maneira muito simples, já apresentamos aos irmãos, mas vemos que um escravo de Filemon, que era um membro influente da igreja de Colossos, ele, juntamente com seu filho, né, ali pastoreando aquela igreja, e esse escravo chamava-se Onésimo, havia fugido e se escondeu em Roma, e talvez com algum dinheiro roubado de Filemon. Sob a influência de Paulo, se converteu e se tornou servo devotado do apóstolo, ajudando. Porém, legalmente ele era escravo de Filemon, era uma propriedade de Filemon. Quando a gente traz para os nossos dias, contextualizando essa carta, vemos que a intermediação de Paulo entre Onésimo e Filemon nos mostra que a igreja deve tomar posição nos problemas da sociedade, baseando-se sempre no exemplo de Cristo. Então, nós temos um chamado, meus irmãos, para a atualidade, para intermediar, para trazer paz. Eu vejo, muitas vezes, o caminho contrário. Cristãos que têm uma prontidão para estabelecer a contenda, a guerra, a usar as suas redes sociais para incitar o ódio, a perseguição, perdão, e não para trazer soluções pacíficas, democráticas, que tragam para a nossa nação a estabilidade e o bem-estar social que todos necessitam. Embora essa não seja a nossa prioridade. Nossa prioridade é apresentar o verdadeiro remédio, que é o Evangelho de Cristo. Mas como agentes do reino de Deus, onde você é um profissional, você vai ser um profissional que traz a paz, que é um promotor da paz. Onde você, na sua família, no seu casamento, na relação conjugal, você é alguém que é um testemunho para a sua vizinhança, de alguém que cuida bem da esposa ou a esposa que é submissa ao seu marido. E assim desenvolvendo uma vida diferenciada, de assumir posições convictas, mas sempre baseando-se no exemplo de quem? De Cristo. Paulo faz isso aqui de maneira muito destacada, porque mostra o que Cristo fez conosco para entendermos o que devemos fazer para com os nossos irmãos e aqueles que falharam para conosco. Essa é uma aplicação contextual. No conteúdo de Filemon, vemos que ela é a menor epístola escrita por Paulo. Tem apenas 334 palavras, considerando o texto original, né, no grego. Porém, ela é grande em relação ao seu conteúdo, e nós vamos ver aqui. A primeira coisa que a gente entende é a escravatura. É um primeiro conteúdo aqui para a gente dialogar nessa epístola, porque a gente tem aquela falsa impressão de que a escravatura se resume ao período da escravatura no Brasil. E que durou cerca de 200 anos. Né? Só considerando o período da escravatura africana. Né? Você ainda teve a escravidão de indígenas nativos, né? No período do Brasil colonial e imperial. Mas veja, a escravidão ela é muito mais antiga do que se pensa. E diferente do que... Olha, hoje é o dia da consciência negra. Né? E eu vi um vídeo que o irmão Max compartilhou aí, é um vídeo que eu já tinha assistido já, do Morgan Freeman, né? É um pouco polêmico, mas ele sendo entrevistado, foi perguntado o que ele achava sobre o dia da consciência negra. Ele falou que achava uma data estúpida, porque não havia o dia da consciência branca, judaica ou asiática, consciência pobre, consciência seja lá o que for. E aí o entrevistador fica um pouco questionado com isso, né? E indignado com a resposta do Morgan Freeman, e diz a ele, mas como você então pretende combater o racismo? Ele diz, deixando de falar sobre esse assunto. E porque, à medida em que se dá mais evidência, aparentemente multiplicam-se os casos. É verdade que, às vezes, elas precisam sim, nós vamos reprimir
qualquer ato de discriminação, que diga-se de passagem é pecado. Não é? Discriminar alguém pela cor da sua pele é um pecado contra Deus. Porque Deus nos criou de maneira perfeita. E todos nós temos as nossas potencialidades e nem nada podemos ser desmerecidos por Deus. Aproveitando essa data especial para falar sobre isso. Mas, ideologicamente, e aí eu queria que vocês percebessem isso, construiu-se uma compreensão de que a escravidão está ligada sempre à raça. E isso é uma coisa muito moderna, se a gente for olhar o recorte da história da humanidade. Porque no Antigo Egito, a predominância da cor de pele dos africanos do norte, ali naquela região da Etiópia e Egito e aquela região ali, eram exatamente de cor mais escura da pele. E tinham muitos escravos da mesma coloração. Então, nem sempre está ligada essa questão racial. Lá no Antigo Testamento, quando a gente volta para o contexto lá do povo judeu, já existia escravidão. Você volta muito antes e já tinha escravidão. Porque a escravidão, ela nem sempre foi motivada pela cor da pele. Ela também era motivada no mundo antigo por outras 3 principais causas. A primeira delas era os derrotados em uma batalha, uma guerra, que eram os escravos de guerra. Esses poderiam ser negros, brancos, pobres, ricos, até príncipes. Eram todos feitos escravos. Essa era uma possibilidade da questão da escravidão no mundo antigo. Havia também a possibilidade, falando muito aqui especificamente no caso de Roma, da escravidão por dívida. Aquele que tinha uma dívida que não foi quitada ou paga, ele poderia também ali precisar, em algum momento, dar a sua força de trabalho, não é, para pagar aquela dívida. Então ele se tornava um escravo, para poder quitar alguma pendência financeira que contraiu para a sua própria sobrevivência. E tinham princípios e leis quanto a isso também. E tinham também escravidões motivadas por rivalidades étnicas e culturais. Então, muitas vezes acontecia e estava muito também ligado ao primeiro tipo de escravidão, que era a escravidão por guerra, né? Então, se faziam escravos aqueles que estavam desenvolvendo a sua vida em uma outra cultura que tinha algum tipo de rivalidade. Por exemplo, os bárbaros sofriam muitas represálias, nem sempre por ocasião de batalhas, eram feitos escravos, se ali encontravam-se exercendo os seus direitos sem serem cidadãos romanos. Os próprios judeus muitas vezes eram tratados como se fossem escravos. Basta ver o contexto do que Jesus diz assim: se te pedirem para caminhar 1 milha, caminha 2. Era o soldado romano fazendo pouco caso de um judeu, que era considerado uma raça inferior para os romanos. Então a escravatura naquele tempo eram por essas razões. Não se sabe ao certo de que forma que Onésimo se tornou escravo ali naquele contexto. Vale lembrar que vigia também o princípio ali da escravidão, de que quem nasce filho de um escravo também é um escravo. Os filhos dos escravos, isso também aconteceu no Brasil, né, no contexto da escravidão negra, os filhos dos escravos já eram automaticamente escravos. Esse perdeu guerra, não tinha dívida, não tinha nada. Ele teve a infelicidade de nascer escravo. E aí ele tinha algumas regras ali também para ele deixar de ser escravo, né? A gente tem 2 igrejas fundadas aqui, aproveitando esse tema, em comunidades quilombolas, né? Aqui no estado do Pará, que são as igrejas presbiterianas de Trindade 1 e Monte Sião, ali no território quilombola de Jacarequara, que engloba o Baixo Acará e aquela região ali, que a gente já fez até algum retiro da nossa juventude lá. E há também aqui, meus irmãos, como conteúdo dessa carta, o princípio do perdão. O perdão, ele aqui é alçado ao nível ou à pauta de Cristo. O que Cristo fez é utilizar como exemplo e referência para o perdão aqui nos dizeres de Paulo nessa epístola, abrangendo esse conteúdo com vistas a convencer, não pela sua autoridade, ele podendo fazer isso, não fez. Você vê que ele dirige essa carta, e como ele diz no verso número 8, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém. Verso 9, prefiro toda vez solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito de favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, Paulo, ele vai muito além da sua autoridade apostólica, pastoral, e podendo ordenar, determinar como deveria ser feito, ele usa do convencimento de argumentos irrecusáveis, porque ele vai na principal obra de perdão, de graça e salvação que existia para se usar como referência, que era o sacrifício de Cristo. Aí acabou o argumento de Filemon. Não tinha nem mais o que falar. E o conteúdo da carta passa, então, por essa apresentação do perdão como aquilo que reconcilia, aquilo que une o que antes estava separado por questões até legais. Eu vejo uma grande dificuldade no cristão contemporâneo de entender que é você chegar com alguém que te deve um dinheiro e dizer assim, olha, não precisa me pagar. Ou para você chegar com um vizinho que pegou um pedaço do teu terreno. Poxa, pastor, mas é meu direito. Assim, mas o princípio do perdão, ele ultrapassa até mesmo aquilo que nós temos direito.
nos convida a renunciar. Ah, pastor, então é a regra, eu sempre tenho que abrir mão. Não, isso é pessoal. Cada um vai examinar na sua vida de que forma que o Espírito Santo nos incomoda para interagir com os nossos problemas, as nossas relações, de forma a exercer esse princípio do perdão. Perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam. Sendo assim, cristãos, verdadeiramente. Ser cristão, a parte mais difícil é essa. A parte mais desafiadora é essa, não tenha dúvida. Abrir mão de estar certo, de ter seus direitos, para perdoar. Sem ter a noção e o entendimento, a profundidade do que esse perdão vai trazer para a vida dessa pessoa. De repente você está diante de uma situação e podendo executar uma dívida, podendo denunciar alguém, você vai perdoar e essa pessoa vai encontrar o afago de Cristo na sua vida. É óbvio que eu não estou falando aqui de uma forma para você ser conivente com nenhum tipo de transgressão da lei. Estou dizendo aqui em relações de direito individual, que a gente precisa ter esse cuidado. Então, o princípio do perdão é muito bem apresentado também nessa carta. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Como está na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5. E nós somos perdoados graças ao seu sacrifício. Por isso não temos outra opção que não seja também exercer o perdão para com os que estão ao nosso lado. Há muitos outros princípios nessa epístola, como por exemplo a questão das dívidas aqui, o apóstolo Paulo trata aqui de maneira transversal a própria justificação, a colocação na conta de outrem. Foi isso que aconteceu. Às vezes a gente pensa assim, Deus nos perdoa em Cristo, mas tem gente que não entende o que foi a cruz. Olha para a cruz como se fosse assim, uma grande prova de amor, e Deus olhou, olha que bonito, vou perdoar todo mundo. Não, não foi isso. É o contrário. Perdão teve para a gente, mas para Cristo ele foi condenado. Então não passou impune. Tudo que você cometeu de pecado, Deus julgou, mas no seu filho. Custou sangue. Paulo fala um pouco sobre isso aqui, quando ele fala sobre colocar na conta o princípio aqui também do aperfeiçoamento da liderança. Eu já falei um pouco sobre isso lá no nosso início, né? Há o princípio da regeneração. Às vezes a gente tem muita dificuldade de aceitar no nosso meio aquele que era um criminoso, alguém que era uma pessoa de má índole e foi convertido pelo Espírito Santo de Deus. Agora é diferente, agora pensa diferente, vive diferente. Isso é possível, meus irmãos. Eu lembro um tempo atrás de um ex-assassino, o Guilherme de Pádua, que assassinou a filha daquela autora de novelas, Glória Pérez. Esqueci o nome dela agora. Não sei se é Suzana, enfim. Daniela Pérez. Então ele assassinou facadas, uma coisa terrível, né? Ela era atriz da Globo. E aí isso chocou o Brasil, na época, no final da década de 90. De 80 para 90. E aí ficou preso muitos anos. Aí lá, não sei dizer se foi genuíno ou não, mas ele disse que se converteu, estava pregando o evangelho lá na prisão onde ele estava encarcerado, cumprindo a sua pena. E quando isso chegou a notícia, já no início da internet, eu me lembro muito bem, muita gente fazendo desdém. Matou a mulher, agora precisa se converter, os caras merecem fogo no inferno, não sei o que, isso, aquilo. E assim, meus irmãos, a gente não deve, se não conhece verdadeiramente a graça de Cristo, fazer esse tipo de ações. Ser descrente quanto ao poder do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor poderia, se quisesse, converter aquele homem e fazer dele um pregador do Evangelho. Você não sabe quantas pessoas chegaram a Cristo, quem sabe? Eu sei. Através da pregação do Guilherme de Pádua. E se Deus quis usar ele? Eu queria lembrar para você que Moisés, ele assassinou um homem também, no Egito, antes de fugir para o deserto de Midian. Eu queria dizer para você que Jacó, ele mentiu, trapaceou. Abraão mentiu, que Davi adulterou e mandou matar o esposo de Batseba, Urias. Deus pode transformar pessoas. E eu não estou aqui para defender o Guilherme de Pádua, eu não conheci ele, não sei do ministério dele, já que até faleceu, inclusive. Não sei se ele se cometeu de verdade. Mas também não posso dizer que não pode ter se cometido. Isso eu não tenho autoridade para dizer, de forma alguma. Porque Deus tem todo o poder para transformar a vida de alguém. E esse é um princípio também da transformação, da regeneração, que é produzida na vida de quem é salvo por Cristo. E há aqui também, meus irmãos, o princípio da governança compartilhada. Paulo, ele desenvolve o seu ministério muito marcado pelos seus cooperadores. E faz questão de saudá-los nas suas cartas. E aqui não é diferente. Que ele vai reconhecer aqueles que contribuíram para o avanço do Evangelho a partir das igrejas que ele plantou ou assistiu durante estar em liberdade. E agora preso, ele ainda, muito mais precisando do apoio e assistência desses irmãos, ele os saúda na página, graça de Cristo, citando Lucas, Demas, Aristarco, Marcos, Epáfras, Timóteo, que estava com ele lá, o próprio Arquipo,
e Filemon e Onésimo, alguns que passaram aí esse contexto. E é uma curiosidade, quem é que sabe dizer? Qual é a grande curiosidade aqui da carta de Filemon? Não tem a ver com teologia, tem a ver com o nome de alguém aqui. Quem é que sabe dizer? Uma grande curiosidade da carta de Filemon é que o nome Onésimo significa útil no grego. E tem tudo a ver com o objetivo da carta. Olha só. Parece até que foi Paulo que batizou esse cara com esse nome, né? Onésimo, útil. Olha só. E ele faz esse jogo de palavras. Ele antes te era inútil, porque provavelmente se ele volta sem essa orientação, ele ia ser preso, açoitado, até mesmo morto. Ou seja, aquele escravo não ia ter mais utilidade nenhuma. O que vai fazer o escravo morto, preso ou violentado? Mas ele agora, como servo de Cristo, um irmão na fé, ele faz jus agora ao nome que ele ostenta. Útil, Onésimo. Essa é uma curiosidade interessante aqui dessa carta. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, destrói todas as barreiras de classe, de raça, de classe social, vocação, de cidadania, porque Cristo nos faz irmãos. Como você encara esse assunto em questões práticas do seu cotidiano? Você tem também visto o pobre que entra na igreja, o ex-viciado, alguém que era um delinquente, um criminoso e agora é um servo de Cristo, com os mesmos olhos de alguém que foi nascido num lar cristão? Porque em Cristo nós somos todos um. Cristo não vai ter menos rigor ao aplicar a sua justiça em nós pelo fato de termos sido educados em lar cristão. Eu nunca tive essa ilusão após a minha conversão. Sempre tive a compreensão de que eu ostento a mesma miséria, pecado, do que alguém que está preso numa penitenciária, do que alguém que está com fugitivo, alguém que está em débito com a lei dos homens e com a lei de Deus. Todos nós, se não é a graça de Cristo, todos nós seremos igualmente condenados, porque Deus não faz acepção de pessoas. Toda vez que você vê na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas, tenha certeza, é para juízo. Não faz. Vai julgar do mesmo jeito. O alto, o pobre, o rico, o negro, o branco, o ex-criminoso, o cidadão pagador de impostos, todos eles serão condenados da mesma forma. Agora, para a salvação ele faz, ele escolhe quem é que ele salva. Ele elege a pessoa, seu filho, de maneira a fazer essas ovelhas estar no seu aprisco até o fim. Mas você nem eu sabemos quem são os eleitos. Por isso, devemos pregar a todos e tratar a todos com a dignidade que merecem, como nós também somos tratados pelo Senhor. Cristo em Filemon, ele é o personagem principal, certamente. O perdão que o crente encontra em Cristo é lindamente retratado por analogia em Filemon. Onésimo, culpado de grande ofensa, como ele diz no verso 11 e 18, ele induziu o amor de Paulo a interceder em seu favor. Paulo coloca de lado os seus direitos e se põe como substituto de Onésimo ao assumir a sua dívida. Tudo que Cristo fez por nós, com seu amor intercede por nós, coloca de lado o que merecíamos, que era a condenação, para, como nosso substituto na cruz, assumir a nossa dívida e pagar por ela completamente, nos deixando com crédito perante o Pai, para que sempre que nós pecarmos, encontrarmos advogado fiel perante o Senhor. Cristo é aqui apresentado nesse proto-evangelho chamado Filemon. O ato gracioso de Filemon, Onésimo é restaurado, colocado numa nova relação. Nessa analogia, nós somos como Onésimo. A defesa de Paulo perante Filemon é paralela à obra mediadora de Cristo na presença do Pai. Onésimo foi condenado pela lei, porém, salvo pela graça. Não se sabe porque ele estava de saída da prisão de Roma, de repente cumpriu sua pena, estava sendo libertado, ou conseguiu algum tipo de favor, graça, indulto. Não sabemos. O fato é que ele foi condenado. Ele cumpriu a sua pena, de uma forma ou de outra. Mas chegou o momento em que ele alcançado pela graça. E agora, apesar de já ter cumprido a sua lei perante os homens, a sua pena perante os homens, ele pela graça ele não é condenado, ele é restaurado. Nós somos sempre alcançados por essa graça se cremos no Senhor Jesus. Somos transformados de qualquer tipo de natureza, caráter pecaminoso que ostentávamos antes de Cristo. Paulo, ao interceder por Onésimo, cumpriu com o padrão do amor de Jesus por nós. Demonstrar o amor de Jesus a alguém é estar disposto a tomar o seu lugar no sofrimento. Você demonstra esse amor em amor a outro, esse amor de Cristo. Conclusão, queridos, vimos que por meio dessa pequena carta, Paulo pede a Filemon que receba de volta Onésimo, escravo que se tornara cristão depois de encontrar-se com Paulo.
O apóstolo pede a Filemon conceder uma nova chance a Onésimo, do mesmo modo como Jesus havia concedido uma nova chance a Filemon, do mesmo jeito como Jesus havia concedido uma nova chance a Paulo. Essa epístola é um belo exemplo de como Cristo tem poder para produzir em nós, no nosso meio, bons relacionamentos, pautados não da justiça humana, mas pela graça do Senhor. Eu preguei alguns anos atrás essa carta aqui na igreja, não sei quantos vão lembrar. E o título do sermão era O Escravo da Graça, dizendo respeito aqui a Onésimo, que era um ex-escravo, mas agora como Cristo prisioneiro de Jesus, da graça do nosso Senhor. E que nós possamos sempre, queridos, crescer dentro dessa perspectiva. Vamos ficar de pé, você que nos acompanhou até aqui na gravação, fica convidado para participar conosco, acesse os outros estudos panorâmicos aqui da IPA no canal da igreja no YouTube, siga-nos, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E também não deixe de seguir nas redes sociais, @IPBananindeua é o nosso Instagram, e nosso site é ananindeua.ipb.org.br. Vem para a IPA, vem participar conosco, pedir que o microfone seja levado para o nosso irmão Jonas William, que vai nos elevar a Deus em oração, agradecendo a Deus pelo nosso estudo de hoje e nos entregando a Ele no final dessa noite para nos despedir na sua santa, doce e maravilhosa paz. O microfone vai ser levado aí para o nosso irmão Jonas William. Oremos, irmão. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos presentes na tua casa, Senhor. Reunidos, Senhor, para louvar-te, Senhor, para agradecer o teu nome, Senhor. Que a palavra, Senhor, que foi dada, ensinada aqui hoje pelo teu servo, Senhor, seja colocada em prática, Senhor, durante a semana, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar colocando, Senhor, com nossos irmãos, Senhor, a cada dia, Senhor. Pai, te agradecemos por tudo que tu tens feito, Senhor, pelo livramento, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos receber a bênção, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, as bênçãos e as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, sobre as vossas famílias, aqui representadas, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, aqui agora e eternamente. Amém. 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 Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Paquetes, alguns rápidos avisos antes nós nos despedirmos essa noite. Nós lembramos que nessa semana nós temos ainda importantes programações na IPA. E nós queremos lembrar aqui algumas importantes. Acompanhe conosco aqui no nosso telão.